Bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo do nosso canal de Sobrevivência e Terapia. Eu sou o Lonel e hoje eu vou estar mostrando para vocês. Vou colher umas beterrabas orgânicas que a minha esposa vai transformar em seguida em uma bela receita e um belo pão. Então eu vou colher as beterrabas agora e vou mostrar para vocês que é uma plantação orgânica, pessoal, da minha horta aqui, nossa horta. Olha só que coisa mais linda. Então dessa forma eu vou colhendo as beterrabas e vamos transformando elas numa bela receita de pão e talvez em outras receitas também, que em seguida vamos estar postando no nosso canal. Então dessa forma, plantando essas beterrabas, pessoal, são orgânicas. Então lembrando que não tem nada de insumo químico, nada. Então uma coisa que a nossa saúde com certeza vai agradecer. Então em seguida agora vamos transformar ela em um belo pão que a minha esposa vai fazer lá na cozinha. Aí segue o vídeo. Então, pessoal, passando pelo pé do limão na horta também, vou colher um limão siciliano, que também a minha esposa vai usar nessa mesma receita, pessoal. Também é nosso pé de limão orgânico. Olha só que coisa mais linda, pessoal. Olha quantos frutos que tem. E tem flores, e tem frutas pequenas. Então nós temos limão o ano inteiro. Esse, pessoal, para quem não conhece, é um limão siciliano, pessoal. Olha que coisa mais linda. Então agora vamos transformar em receitas que a minha esposa vai usar, unindo o limão com a beterraba para fazer uma deliciosa receita para vocês. Então, pessoal, eu sou a Cláudia e vamos dar início ao nosso pão. Vou fazer hoje um pão de beterraba com as beterrabas que o meu marido acabou de colher. Vou estar utilizando elas e o limão siciliano também, que foi colhido há pouco, tá? Então, a primeira coisa, lavei as minhas beterrabas e vou estar passando elas pela centrífuga para extrair todo o suco dela. Eu não vou descascar, porque grande parte das vitaminas se encontra na casca. Então, vou apenas retirar esses resíduos aqui da raiz e vou deixar a casca, tá bom? Esse nosso pão não vai outro líquido que não seja o suco da beterraba e do limão que vai ser extraído daqui a pouquinho. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser estar passando na centrífuga para depois dar início ao nosso fermento, para fazer a esponja já com o suco da beterraba. Mas já vou passar para vocês o que eu vou utilizar para essa receita. Tenho aqui 600 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de sal, 50 gramas de açúcar, 6 gramas de fermento seco. Eu utilizo sempre o fermento seco e faço sempre a esponja para dar início ao nosso pão. 2 gemas, uso só as gemas nesse pão, porque eu quero que ele fique um pão bem macio. E a clara acaba secando a nossa massa, então por isso só as gemas. 50 gramas de banha de porco. Tenho aqui ela a temperatura ambiente, mas hoje o dia está muito frio. Hoje de manhã estava 2 graus aqui, agora deve estar um pouquinho mais. Então, a banha está bem firme, eu vou colocar ela um pouquinho no micro-ondas, tá? A beterraba e o limão, é tudo que eu vou utilizar para esse suco. Então, a primeira coisa, vou estar extraindo o suco da beterraba. Uma dica para vocês, não colocam fora essas folhas, dá um maravilhoso refogado. Fica ótima e é rica em ferro, é rica em vitaminas. Então, é apenas uma dica para vocês estarem utilizando. Fica muito gostoso, tá bom? Então, vamos lá para a centrífuga. Então, aqui, pessoal, meu suco de beterraba. É só o líquido da beterraba, tá? Não tem nada de água, porque eu quero essa coloração da beterraba, tá bom? Aqui eu tenho as minhas 6 gramas de fermento. Vou colocar 2 colheres de farinha de trigo. Eu coloquei 30 segundos no micro-ondas esse suco de beterraba, que é para ajudar no crescimento aqui da nossa esponja, em hidratar o fermento e fazer a esponja crescer. Fazer o fermento crescer, na verdade, e se transformar em uma esponja. Porque hoje está bem frio, então se eu não aquecer, vai demorar muito mais tempo para o meu fermento crescer. Então, misturei bem o fermento e a farinha,
vou colocar um pouco do suco da beterraba, para ver que eu não estou utilizando nada de água, tá? Apenas o suco. Essa coloração é da beterraba. Eu passei na centrífuga. Se caso você não tenha centrífuga, aí você pode colocar ela no liquidificador e liquidificar. Ela vai ficar um pouquinho mais clara a cor, porque você vai ter que estar acrescentando água, tá? Eu aqui passei ela porque eu quero apenas o suco, eu não quero as fibras. Eu quero que o meu pão seja um pão mais leve, sem as fibras da beterraba, por isso que eu passei na centrífuga. Mas para quem não tem uma centrífuga ou quer as fibras, tranquilamente dá para passar pelo liquidificador. Agora eu vou esperar o meu fermento crescer para dar início então ao nosso pão. Aqui eu já espremi o limão, eu vou medir para passar bem certinho para vocês. O suco de um limão deve ter dado uns 20 ml, mas eu passo a quantidade bem certa que deu, tá bom? Vamos aguardar o fermento crescer. Então, aqui, pessoal, meu fermento cresceu. Olha que esponja linda que ele se formou, ó. É o suco da beterraba, 2 colheres de farinha e as 6 gramas do fermento. Cresceu e vamos dar início, então, ao nosso pão, tá? Tenho aqui, eu tinha 250 ml de suco de beterraba, utilizei um pouquinho para fazer o fermento. E agora vou estar colocando 20 ml de suco de limão, tá? Para que esse suco de limão? O que ele vai fazer? Esse suco de limão vai manter a coloração da beterraba e ele vai ajudar no desenvolvimento do glúten na nossa farinha. O limão age para enriquecer a nossa farinha, vai deixar um pão mais forte, tá bom? Então, vamos dar início. 600 gramas de farinha. Vou colocar quase tudo, sempre deixo um pouquinho para trás, se precisar depois para colocar na bancada, mas é mínima coisa. O açúcar, 50 gramas. Eu vou fazer um pão bem docinho, porque como a gente sabe, a beterraba também contém açúcar. Então, por isso, eu coloco 50 gramas. Se você quiser um pão não tão doce, coloque um pouquinho menos. 10 gramas de sal. 50 gramas de banha, que eu coloquei no micro-ondas agora há pouquinho, ela já está endurecendo novamente, para vocês verem o frio que está fazendo hoje aqui na nossa região, que é a Serra Gaúcha. Tá muito frio, 2 graus hoje de manhã. Então, isso dificulta um pouquinho na hora do crescimento do meu pão. 2 gemas, uma leve misturada, e o fermento. E agora o líquido eu vou colocando aos poucos até que seja o suficiente para a massa desgrudar da minha mão. Então, vou colocando a beterraba, não contém nada de corante, tá? As pessoas normalmente quando veem um pão bonito, um pão bem colorido, acham que tem corante. Não tem corante nesse meu pão, apenas a coloração da beterraba, tá? Então, é bem importante frisar isso, porque é um pão saudável, um pão nutritivo, sem nada de corantes, tá? Então, agora eu vou colocando aos poucos aqui o suco de beterraba. Olha que lindo! Olha que cor mais linda! O suco da beterraba com o suco de limão misturado, até que essa massa solte da minha mão. Vou fazer isso e já mostro para vocês. Para o nosso vídeo não ficar muito comprido, volto com a massa pronta, mas vou colocando aos poucos. Então, pessoal, a minha massa já está no ponto. Eu utilizei todo o líquido da beterraba, os 250 ml de suco de beterraba, e mais os 20 ml de suco de limão. Então, foram um total de 270 ml de líquido, tá? E agora, então, vamos sovar essa massa. Poderia estar passando no cilindro, porém, se eu cilindrar essa massa, ela vai ficar mais clara, ela vai perder a coloração. Sovando na mão, ela vai perder menos a coloração.
Então, por isso que eu vou estar sovando a minha massa, rasgando ela sempre desta maneira, até ela ativar o glúten, que daí ela vai manter essa coloração da beterraba, porque ela está muito linda, né? Então, não podemos perder essa cor. Então, agora eu vou sovar a massa e depois eu mostro para vocês como está o ponto véu da massa, a ativação do glúten, bem certinho. Vou estar dando dicas para vocês modelarem o pão, para crescer o pão, que hoje é bem importante, porque está bem frio aqui. Então, são dicas bem válidas. Aproveito para convidar vocês a visitar o nosso canal, que tem o nome de Sobrevivência e Terapia. Façam uma busca, se inscrevam e nos acompanhem, que lá tem muitas receitas legais que vocês vão gostar. Não tem custo nenhum, é só fazer a busca pelo nome, Sobrevivência e Terapia, e nos seguir. Tem a página também, que tem o mesmo nome. É só vocês procurarem, que tem todas as receitas. Então, vou continuar sovando e já já volto para mostrar para vocês. Então, aqui, pessoal, minha massa já está sovada. Eu fiquei uns 20 minutos mais ou menos sovando ela. Ó, ela tá bem lisinha. Quanto mais vocês sovarem, melhor ela vai ficar. E conforme eu falei, essa massa dá para ser cilindrada. A única coisa é que ela vai ficar um pouquinho mais clarinha se você passar no cilindro. A tendência é clarear. Então, quando a massa estiver bem lisinha, é porque você atingiu o glúten da massa. Se você pegar um pedacinho e abrir, você vai ver que ela tem elasticidade. Então, é esse ponto que a gente precisa, ó. Você vai abrindo e ela não vai estourando, ó, tá? Então, agora eu vou deixar a minha massa descansando. Foi todo aquele pouquinho de farinha que eu tinha deixado, ó, foi quase todo. Enquanto eu sovava, eu ia colocando na bancada, para a massa não grudar na bancada. Vou deixar ela descansando agora por 20 minutos e depois eu volto para estar moldando o meu pão e mostrando para vocês, então. Vou colocar aqui, vou cobrir ela com uma toalhinha e vou deixar ela descansando. 20 minutos e eu volto. Então, nossa massa ficou descansando por 20 minutos. Pode ver que ela ficou bem mais macia, ela tá bem gostosa para trabalhar. Tenho aqui 1.150 gramas de massa, que eu vou estar dividindo em 7 porções iguais, ou para quem não tem balança, que seja mais ou menos parecida. Vai dar em torno de 160 gramas cada porçãozinha dessas. Então, vou pesar para que o meu pão fique bem uniforme. Aqui você tem opções de forma. Eu gosto muito de fazer esses pães artesanais nesta assadeira aqui. Já está untada. Eu gosto dela porque ela fica um formato bonito. Também dá para fazer nessa. Se for nessa, coloque uma bola ao meio e as outras ao redor. Ou então, do modo tradicional, essa quantidade de massa vai dar 2 pães médios, tá? Mas eu vou estar utilizando essa aqui, tá? Então, vou dividir a massa em partes iguais e vou estar boleando eles. Para você que tem dificuldade em bolear, vou mostrar para vocês, depois eu acerto o peso das outras. Então, super fácil para fazer, tá? Você pega a massa aqui, dá uma ajeitadinha nela e com a palma da mão eu vou estar boleando ela, sempre com a palma da mão. Eu não posso apertar, eu vou estar só apertando a lateral dela para que a bolinha fique bem certinha, bem redondinha. Bastante pessoas comentam que tem dificuldade em bolear, mas não é difícil. Olhem como eu estou fazendo e você vai conseguir fazer também. Super fácil, super rápido. E a bolinha fica bem certinha. Olha que bonito. Minha mão tá vermelha da beterraba, mas é assim mesmo. Vou fazer assim com todas e já volto para mostrar para vocês. Só vou acertar o peso para que todas fiquem do mesmo tamanho. Então, aqui, pessoal, conforme eu falei, bem fácil para estar boleando os seus pães.
é só ir apertando a borda deles e com a mão sempre só para deixar o formato da bolinha, não pode apertar em cima, tá bom? Então, minhas bolinhas estão prontas. Procuram colocar a emenda para o lado de baixo sempre, para que depois, na hora que o pão vai crescer, não vai se abrir. Olha que cor linda, gente. Sem conservantes, só a beterraba. Um pão super nutritivo, muito gostoso e que vale a pena você estar fazendo na sua casa, para quem tem criança. Um pão rico em ferros, em vitaminas, que vale a pena você fazer. Então, aqui eu tenho uma forma untada, conforme eu falei. Vou estar colocando, então, as bolinhas, uma a uma, fecho bem a parte de baixo e coloco o nosso pão. Vou deixar esse pão dentro do forno. A lâmpada do meu forno já está ligada para ir aquecendo. E eu vou deixar ele lá por 1h30. Hoje vai demorar um pouquinho mais. 1h30 até 2 horas para esse pão crescer. Mas vou mostrando para vocês o passo a passo, conforme ele vai se desenvolvendo, para vocês estarem fazendo sem ter dúvida nenhuma e para não perder a sua massa. Eu gosto de passar todos os detalhes para que depois, na hora de você fazer, não tenha dúvidas nenhuma. Então, vou cobrir agora com uma toalha e vou levar o meu pão para crescer dentro do forno, tá bom? Então, pessoal, conforme eu falei, o meu pão cresceu, na verdade, aqui embaixo da lâmpada. E olha que bonito que ele ficou. Demorou um pouco, porque hoje tá bem frio, mas ele cresceu. Então, agora eu vou retirar ele, vou ligar o forno no máximo para ele aquecer e depois ele volta para o forno. Então, aqui, pessoal, eu coloquei no micro-ondas um pouquinho de manteiga, que eu vou estar passando com a ajuda de um pincel sobre o nosso pão, delicadamente, para que ele não abaixe, porque ele está bem crescido. Ele não era um pão muito grande e ele já cresceu. Então, vou passando. O meu forno já está ligado, eu liguei ele no máximo para ele aquecer e depois eu volto ele aos 180 para assar esse pão. Vocês poderiam estar passando um ovo batido também, uma gema de ovo, com um pouco de leite. Mas eu não quero que desapareça essa coloração da beterraba, pois ele está bem lindão. Então, vamos passar só manteiga para que ele não escureça demais. Vou passar e vou levar ao forno por uns 40 minutos e o nosso pão vai estar assado. Até lá! Então, pessoal, 35 minutos que o meu pão está aí, a 180 graus, só a parte inferior do forno ligado, e ele tá quase pronto. Já já mostro para vocês ele fora do forno. Então, aqui, pessoal, nosso pão já assou, já retirei da forma e vou estar cortando um pedaço para mostrar para vocês. Eu deixei no forno por 40 minutos, a 180 graus, só com a parte inferior do forno ligada. Meu forno é um forno elétrico e eu liguei só a parte inferior para ele não perder tanto a coloração da beterraba. Tá quente ainda, mas eu vou cortar um pedaço para mostrar para vocês. Quando vocês retiram da forma, ó a fumacinha saindo. Retiram da forma, de preferência, colocam em cima de uma grade para que ele esfrie por baixo, sem que ele umedeça, porque senão, com o calor, ele vai umedecer. Então, o nosso pão tá aqui, ó, bem fofinho, bem gostoso. Tá um cheirinho bem gostoso esse pão, super macio, olha isso. O limão deixa a massa do pão super macia. Essa era a dica do limão, para isso que serve o limão na massa do pão. E a coloração da beterraba natural, não tem nada de corante. Para você que faz esse pão e a sua família não é tão grande quanto a minha, eu costumo congelar. Quando eu faço, no caso agora, esperaria esfriar bem, colocaria em sacos plásticos, bem fechado, e aí então levo ao freezer e lá ele fica, se conserva
por uns 2 a 3 meses. Dessa maneira, eu tenho sempre pão fresco. É só retirar umas 2 horas antes de consumir, que ele vai descongelar naturalmente e ele vai ficar como se tivesse assado no dia. É só fechar bem o saco plástico para que não entre a umidade do freezer. Então, essa é uma dica de congelamento para que você tenha o seu pão e mantenha ele por um tempo maior. Então, por hoje era isso. Mais uma vez, convido vocês a visitarem o canal Sobrevivência e Terapia. Visitam, conheçam nossas receitas, se inscrevam se gostarem, acionem o sininho e diariamente vocês terão uma nova receita. Todos os dias a gente tem colocado uma receita ou uma dica para estar ajudando você no seu dia a dia. Sempre receitas fáceis que você pode estar fazendo em sua casa. Também temos a página, que tem o mesmo nome. Se inscreva, procure pela página, curta e nos siga na página. Lá também tem todas as nossas receitas. Então, por hoje era isso. Ficam com Deus e até a próxima receita.